Muito boa noite. Certamente estará recordado que no último programa falávamos aqui do nosso Pedro, da nossa Inês de Castro. Ao fim e ao cabo, as figuras históricas e as razões que levaram ao assassinato de Inês. Hoje iremos falar do mito romântico, do nosso Romeu e Julieta, com a diferença que Inês de Castro e Dom Pedro existiram, conforme nós vimos. A literatura do século XVI vai construir a ideia de uma vítima que é inocente, que é profundamente infeliz, que morre desgraçadamente face ao olhar horrorizado dos seus filhos. E vemos isso, por exemplo, em Garcia de Rezende, que logo nos inícios do século XVI, em 1516, escreve no seu Cancioneiro Geral, por exemplo, esta fala do conselheiro: com sua morte escusareis muitas mortes, muitos danos. Vós, Senhor, descansareis, e a vós e a nós dareis paz para 200 anos. O príncipe casará, filhos de bênção terá, será fora de pecado, que agora seja anojado, amanhã lhe esquecerá. Era assim que era posta a imagem de Dona Inês, que depois se vai queixar, dizendo: dois cavaleiros girosos, que tais palavras lhe ouviram, muito cruz e não piedosos, perversos, desamorosos, contra mim rijos se viram. Com espadas na mão me atravessam o coração, a confissão me tolheram. Este é o galardão que meus amores me deram. E alguns anos mais tarde, já para os finais do século XVI, António Ferreira vai compor a primeira tragédia clássica portuguesa, exatamente a Castro. E nela, Inês de Castro diz, por exemplo: meu senhor, esta é a mãe de teus netos, estes são filhos daquele filho que tanto amas. Esta é aquela coitada mulher fraca contra quem vem armado de crueza. Aqui me tens. Bastava teu mandado para eu, segura e livre de esperar em ti e em minha inocência confiada. E será Luís de Camões aquele que mais irá celebrar no seu canto terceiro nos Lusíadas Inês de Castro. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Inês é morta, e agora serão, segundo os Lusíadas, as musas do Mondego, as filhas do Mondego, que irão chorar lágrimas. As filhas do Mondego, a morte escura, longo tempo chorando memoraram. E por memória eterna, em fonte pura, as lágrimas choradas transformaram. O nome lhe puseram, que ainda dura, dos amores de Inês que ali passaram. Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. É a fonte dos amores, é a Quinta das Lágrimas, é o local onde supostamente foi morta Dona Inês de Castro. O romantismo no século XIX e eu diria mesmo já no século XVIII vai largamente difundir uma imagem criada sobretudo pela literatura de cordel, que é: Inês de Castro terá sido coroada depois de morta. Aquela que, depois de morta, foi rainha, terá recebido a coroa, tiraram-na do caixão, puseram-na sob um trono e todos os nobres terão sido obrigados a ir beijar a mão. É um episódio construído, nada prova que existiu, mas vai impressionar. E vemos alguns exemplos, por exemplo, na pintura. Repare neste quadro de 1849 de Pierre Charles Comte, ou, por exemplo, neste português, já de 1878, de Acácio Lima. O teatro. O teatro
vai, como nós dissemos, já no século XVI, com a Castro, e mesmo nos nossos dias continuam-se a fazer peças em torno da figura de Inês de Castro, quer em Portugal, quer no Brasil. O cinema não escapa, pois nós temos, sei lá, por exemplo, em 1945, a Inês de Castro, feita pelo realizador Leitão de Barros, e outros irão seguir, por exemplo, Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, que é baseado um pouco na história de Inês de Castro, ou O Amor de Perdição, que é um pouco também tocado por esse amor impossível, um filme do nosso consagrado Manuel de Oliveira, que é apresentado em 1978 pela primeira vez. 4 anos mais tarde será Sem Sombra de Pecado, de José Fonseca e Costa. E ainda mais recentemente, o Delfim, de Fernando Lopes, abordam a figura de Inês de Castro. E quem diz o cinema pode dizer outras formas artísticas. Por exemplo, a dança. Há bailados. Bailado clássico sobre o Pedro e a Inês. Ou a ópera. A imagem que neste momento estamos a ver é da ópera da Escócia. E repare, o mito de Inês de Castro corre o mundo. E poderíamos continuar por aí além, por exemplo, na escultura. Repare, esta escultura linda que está no Palácio de Palmela é do século XIX, 1879, uma escultura de José Simões de Almeida Júnior. Pedro e Inês, o amor impossível, a ponte que toda a gente quis deitar abaixo. Hoje, a ponte de Pedro e Inês é lindíssima, foi feita ainda há relativamente poucos anos, é uma ponte pedonal que liga as duas margens do Mondego, portanto, de um lado Coimbra e do outro lado Santa Clara, vai dar ali muito próximo da Quinta das Lágrimas. É uma ponte pedonal, como eu dizia, uma ponte para se fazer a pé. E como estamos quase em época de férias, vão aqui algumas sugestões de leitura. Por exemplo, do açoriano Faustino da Fonseca, que cria este livro sobre a Inês de Castro. Um dos mais famosos trabalhos sobre Inês de Castro é La Reine Morte, feito em 1942 pelo francês Henri de Monterlin. Já no nosso século, em 2001, Rosa Lobato Faria escreve A Trança de Inês. E mais recentemente, em 2013, Helena Gomes escreve um Pedro e Inês. E por que não falarmos de um dos últimos lançamentos, Isabel Machado, que cria Constança, a princesa traída por Pedro e Inês. São muitas formas de ver o mito romântico de Inês e de Pedro. Pedro e Inês foram o tema destes 2 últimos programas e com muita amizade me despeço até ao próximo Palavra Puxa Palavra.